Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso no bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 84. Paz seja convosco. Gostaria de lembrar os irmãos, antes de iniciarmos, que esse é apenas um resumo do meu resumo. Eu recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia ou escutar o audiobook. E também lembrar os irmãos que já estamos encerrando Desejar de Todas as Nações e em breve vamos começar Parábolas de Jesus. Então, nós vamos começar a estudar as parábolas, que nós não vimos tanto assim profundamente no Desejar de Todas as Nações. Então, se o irmão quiser acompanhar, já saiba lá que no aplicativo da Bíblia já está disponível, no Ano Bíblico, você consegue ver os livros Parábolas de Jesus. Vamos lá então. Desejar de Todas as Nações, capítulo 84, paz seja convosco. Tarde embora sejam que os discípulos não dormiram, enquanto não tiverem certeza do que aconteceu com o corpo do seu Senhor. Encontraram a porta da câmara fechada à trave, por segurança, batem pedindo entrada, mas nenhuma resposta. E aqui é interessante que os discípulos Cleopas e seu amigo voltam de Emaús e se encontram com os outros que estão reunidos no cenáculo com as portas fechadas, com medo pela sua vida, pela sua segurança. Dão então seu nome, a porta é cautelosamente aberta e eles entram e outro invisível entra com eles. Novamente é trancada a porta para evitar espias. Então nós vemos aqui a preocupação dos discípulos. Filhos, os discípulos estavam preocupados e com medo, porque Jesus tinha sido morto, eles tinham medo de serem perseguidos agora por acreditarem em Cristo. Então, tudo é revelado para eles naquele momento, era essa palavra, porque Jesus entrou com eles ali de forma invisível. Vamos continuar a leitura. Apenas a terminarem, enquanto alguns declaravam não poder crer por ser demasiado bom para ser verdade, eis que outra pessoa se acha perante eles. Todos os olhos fixam no estranho. Ninguém batera pedindo entrada, nenhuma pisada for ouvida. Os discípulos sobressaltam e cogitam o que quererá isso dizer. Ouvem então a voz, que não é outra senão a do Mestre. Claras e distintas são-lhe as palavras saídas de seus lábios. Paz seja convosco. Então aqui, depois que os discípulos de Emaús falam tudo das profecias quanto Jesus os ensinou, Jesus aparece a eles agora e se revela. E aqui é importante, paz seja convosco, as palavras de Jesus. A mesma paz, a mesma segurança, a mesma tranquilidade que Jesus procurava passar para os discípulos naquele momento, que estavam trancados com medo de que poderia acontecer com eles por causa de como a cidade estava, a comoção social, a perseguição contra Cristo, o medo que eles estavam, a mesma paz que Jesus buscou dar-lhes, Ele busca trazer para nós hoje. Então não importa os seus problemas financeiros, relacionamento, e não importa qualquer que seja o pecado que você cometeu, Deus vai lhe perdoar e Ele quer te dar a paz, para que nós não fiquemos remoendo as coisas, não ficamos imersos nesse mundo. Precisamos andar com Cristo, precisamos da paz de Cristo, para de fato andarmos aqui com segurança, com tranquilidade, em meio às lutas, provações, às tentações. Temos a certeza que a paz do Senhor é nos dada. A fé e o júbilo substituíram a incredulidade, e possuídos de sentimentos que as palavras não lograram exprimir, reconheceram e confessaram seu Salvador ressurreto. E aqui um outro ponto importante, nós vemos aqui no início da leitura anterior, que enquanto alguns declaravam não poder crer por ser demasiado bom para ser verdade, agora eles acreditam, mesmo com os testemunhos, e as pessoas só falam de Tomé, mas tem outros também. Mesmo com os testemunhos, eles ainda tinham dúvidas até ver a Jesus. E hoje muitas pessoas colocam dúvidas em cima de dúvidas na credibilidade dos testemunhos. E isso afasta as pessoas de Cristo, querendo colocar dúvidas, querendo achar defeitos, em vez
de nos aproximar de Deus, isso vai nos afastando de Deus. Colocar dúvidas aos testemunhos. Se uma pessoa fala que em um sonho viu Jesus voltar, tem um testemunho aqui no canal, uma irmã alertando que viu Jesus, mandou uma mensagem para ela, ela estava afastada, Jesus trazendo, pedindo para ela voltar, que estava próximo da vinda, e aí teve irmãos criticando o testemunho. Não devemos desconfiar de alguns testemunhos? Sim, mas quando é uma coisa que está claramente alinhada com a palavra, a ressurreição de Cristo estava claramente alinhada com aquilo que Jesus disse, não tem por que duvidar. Jesus está voltando, sim, quer um irmão sonhe ou não sonhe, enfim, Jesus está voltando, nós vemos os sinais, nós vemos a palavra de Cristo, Ele disse que voltaria, e isso por si só já é o suficiente. Então, devemos crer nos testemunhos provindos de Deus. Jesus estava sempre pronto a comunicar paz às almas carregadas de dúvidas e temores. Espera que lhes abramos a porta do coração, convidando, fica conosco. Então, se eu e você queremos ter paz, se eu e você queremos, de fato, descarregar o peso desse mundo, as dores, as lutas deste mundo, devemos convidar a Cristo a entrar em nossas vidas e a ficar conosco. E aí Ele nos dará a paz. A ressurreição de Cristo foi um modelo da final ressurreição de todos quantos nele dormem. O semblante do Salvador ressuscitado, sua maneira, sua linguagem, tudo era familiar aos discípulos. Como Jesus ressurgiu dos mortos, assim hão de ressuscitar os que nele dormem. Reconheceremos os nossos amigos da mesma maneira que os discípulos a Jesus. Talvez hajam sido deformados, doentes, desfigurados nesta vida mortal, ressurgindo em plena saúde e formosura. No entanto, no corpo glorificado será perfeitamente mantida a identidade. Então conheceremos assim como também somos conhecidos. Nós vamos reconhecer aqueles que amamos, aqueles que perdemos. A voz idêntica, a identidade. Nós conseguiremos ver aquela pessoa a quem amamos e perdemos. Vai ser um corpo transformado. Era um paraplégico, vai estar andando, vai estar de pé. Era cego, vai estar vendo. E assim por diante. Sofreu com câncer, o corpo estava todo deformado, tinha perdido membros por alguma doença, vai estar perfeitamente restaurado e reconheceremos os nossos queridos. Antes de os discípulos poderem cumprir seus deveres oficiais em relação à igreja, Cristo soprou sobre eles seu Espírito. Esperava-lhes confiando em um santíssimo legado e desejava impressioná-los com o fato de que sem o Espírito Santo não se podia realizar essa obra. Sem o Espírito Santo nas nossas vidas não poderemos realizar a obra final que precisamos fazer para que Cristo volte. Não poderemos ter vidas transformadas sem Espírito Santo. Não poderemos viver o amor de fato, genuíno ao próximo, amar como Cristo nos amou. Não poderemos fazer isso se não for a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Não teremos o caráter perfeito de Cristo se não for o Espírito Santo em nossas vidas. Não iremos pregar o Evangelho ao mundo com o nosso testemunho se não for o Espírito Santo em nossa vida. Devemos clamar pela chuva serôdia em nossas vidas. Os discípulos receberam a chuva temporã no Pentecostes. E cabe a nós hoje recebermos a chuva serôdia em nossas vidas. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Reveste o que recebe com os atributos de Cristo. Unicamente os que são assim ensinados por Deus, os que possuem a operação interior do Espírito e em cuja vida se manifesta a vida de Cristo, devem se colocar como homens representativos para servir em favor da igreja. Apenas aqueles que recebem o Espírito Santo, que clamam pelo Espírito Santo, que buscam o Espírito Santo, podem se colocar em favor da obra da igreja, que irão realizar a obra da igreja quando assim, de fato, estiverem recebido. Aquele a quem perdoardes os pecados, disse-lhe a Cristo, são perdoados, e aqueles que os retiverem, lhes serão retidos.
Cristo não dá permissão para qualquer homem julgar a outro. Ou seja, não é com essas palavras que aqueles que perdoarem os pecados serão perdoados, e aqueles que se reterem os pecados serão retidos. Não é uma permissão para que eu e você julguemos as pessoas. No Sermão do Monte ele proíbe fazê-lo, e é prerrogativa de Deus. É Deus quem julga, não sou eu e nem você. Sobre a igreja em sua qualidade de corpo organizado, porém, ele coloca uma responsabilidade para com os membros individuais. A igreja tem o dever para com os que caem em pecado de advertir, instruir e, se possível, restaurar. E aqui está o nosso dever: advertir, instruir e, se possível, restaurar. Então, quando nós fazemos uma advertência de que algo está errado, festas dentro da igreja, com show de luzes, como um show do mundo dentro da igreja, dentro das nossas escolas, as coisas do mundo entrando na igreja, as músicas erradas, pagode, gospel, que teve mais recentemente aí uma briga aí, que eu não estou muito por dentro, só sei que isso aconteceu, briga por música, porque músicas erradas, ou pessoas achando que é músicas certas, mas enfim, coisas que não provêm de Deus entrando dentro da igreja, coisas erradas de fato acontecendo, o irmão fornicando, adultério, a observância do sábado. Já tive conhecimento de irmãos jovens que não sabiam direito, estavam indo para a academia na sexta-feira à noite, para eles era normal, estavam entrando agora na igreja, não conheciam direito, mas devemos advertir, devemos mostrar qual que é o certo, mostrar o caminho, instruir no caminho. Lidai fielmente com os que fazem mal, advertir toda a alma que se acha em perigo. Não deixeis que ninguém se engane. Chamai o pecado pelo seu verdadeiro nome, declarai o que Deus disse em relação à mentira, à transgressão do sábado, ao roubo, à idolatria e a todos os outros males. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando nós amamos de fato o nosso próximo, como Cristo nos amou, iremos advertir, porque sabemos que se eles continuarem naquilo, se nós passamos a mão da cabeça, se nós não avisarmos, eles já estão em caminho de morte, estão se perdendo. E não é o meu desejo e o seu desejo, que ama de fato o nosso irmão, como Cristo nos amou, que ele se perca. Vamos advertir, vamos admoestar, vamos instruir, vamos falar o que é certo, o que é errado, se possível restaurar. É esse o nosso papel, agir com amor, não é julgar, não é condenar, é advertir, instruir. Se eles persistirem no pecado, o juízo que haveis declarado segundo a palavra de Deus é sobre eles proferido no céu. Preferindo pecar, renunciam a Cristo. A igreja deve mostrar que não sanciona seus atos, do contrário, ela própria desonra ao Senhor. Se nós passamos a mão na cabeça dos jovens porque estão fornicando, do irmão, o ancião, algum ministério, pregador, o cantor, adulterou, passou a mão na cabeça, tentar esconder isso, desonramos o próprio Deus. E aí você não devemos sancionar o pecado, passar a mão na cabeça do pecado, devemos advertir, devemos instruir, porque senão iremos estar desonrando a Deus. Aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados. Seja acima de tudo conservado este pensamento: no trabalho em prol dos que se acham em erro, dirigi todo olhar a Cristo. Tenham os pastores terno cuidado com o rebanho do pasto do Senhor. Falem ao extraviado da pecadora misericórdia, da perdoadora misericórdia do Salvador. Animem o pecador a arrepender-se e a crer naquele que pode perdoar. Todos a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados. Nos ensina que devemos ensinar a pessoa a olhar para Cristo, que é Ele que irá perdoar. O arrependimento, ensinar e falar sobre arrependimento, ensinar que devemos clamar ao Espírito Santo para ter arrependimento, para que Ele produza os frutos do arrependimento em nós, porque de nós mesmos não vem arrependimento, não vem amor, de nós mesmos não vem nada de bom, mas a atuação do Espírito em nossas vidas irá produzir sim os frutos do arrependimento, irá nos aproximar de Cristo e veremos o fruto do Espírito,
em nossas vidas. Seja o arrependimento do pecador aceito pela igreja, com o coração agradecido. Não ficar julgando. A pessoa que caiu uma vez não quer dizer que ela vai cair sempre. Se a pessoa se arrependeu, se ela quer mudar de vida, devemos estender a mão para que essa pessoa sim tenha oportunidade. Conduza-se o arrependido da treva, da incredulidade para a luz, da fé e da justiça. Coloque-se em sua trêmula mão na amorável mão de Jesus. Tal remissão é ratificada no céu. E é isso que acontece no céu. Quando um pecador se entrega, ele é perdoado no céu, ele é aceito no céu. E ele também deve ser aceito pela igreja, na igreja. Ao ouvir os discípulos contarem as maravilhosas manifestações do ressurgir do Salvador, isso apenas o levou a emergir em um mais profundo desespero. Aqui está falando de Tomé. Se Jesus tivesse realmente ressuscitado dos mortos, não havia mais esperança de um literal reino terrestre, e feria a sua vaidade de pensar que o Mestre se revelasse a todos os discípulos, menos a ele. Estava decidido a não crer. Tomé estava decidido a não crer, porque ele tinha esperança no reino terrestre e porque ele ficou enciumado de Jesus aparecer aos outros e não a ele, porque ele não estava lá no cenáculo quando Jesus apareceu. Não queria ver através dos olhos dos irmãos, nem exercer fé dependente do testemunho deles. Lembra que eu falei de testemunho? Devemos ter fé no testemunho. Tomé não queria ter fé no testemunho. Tomé não aceitava isso. Amava ardentemente ao Senhor, mas permitira que o ciúme e a incredulidade lhe tomasse posse da mente e do coração. E quantas pessoas hoje nos deixam que os ciúmes e a incredulidade tome posse dos seus corações? Pessoas que estavam na igreja e aí começam a ouvir teorias, terra plana, terra quadrada, enfim, tantas outras coisas, e começam a se imergir neste mundo, não tendo mais fé e nem crença. Ou não, dizem que é crença, agora acreditam em Deus porque a terra é plana, porque se fosse redonda elas não acreditariam mais em Deus. Colocam a sua fé em elementos terrestres, em teorias humanas. E não importa se a terra for redonda, se ela for quadrada, se ela for plana, se ela for achatada. De fato isso não importa, porque o que importa de fato é crermos no testemunho de Jesus, nos convertermos, orarmos para que o Espírito Santo transforme a nossa vida, que de fato o fruto do Espírito seja visto em nossa vida, que de fato Cristo vive em nós, e tendo a certeza de que Jesus está voltando. E não vai importar se a terra for plana, quadrada, redonda, se for um triângulo, não vai importar nada disso. Quando Jesus voltar, salvos serão aqueles que tiverem sua vida transformada, aqueles que se limparam no sangue do Cordeiro, aqueles que de fato clamaram ao Espírito Santo, os que estiverem de pé serão irrepreensíveis aos olhos de Deus, sem um intercessor, porque a porta da graça já tinha sido fechada. É isso que temos que ter em mente, é isso que temos que estar olhando. Muitas dessas teorias surgem para tirar o foco do povo de Deus naquilo que é devido. E infelizmente eu conheço pessoas que foram da igreja, que se afastaram da igreja por conta dessas coisas. Enfim, uma noite decidiu reunir-se com os demais. Não obstante sua incredulidade, tinha uma vaga esperança de que as boas novas fossem verdadeiras. O amor que ele nutria por Cristo almejava as boas novas, almejava que Cristo realmente tivesse ressuscitado, mesmo com a incredulidade, com a falta de fé, mesmo com os ciúmes, com a inveja de Jesus já ter aparecido aos outros. Ele ainda amava Cristo, e nós vemos que quantos que não amavam a Cristo, que pelo amor de Cristo, quando o testemunho veio, aceitaram com alegria. Põe aqui o teu dedo e vê nas minhas mãos, e chega a tua mão e mete no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Essas palavras mostravam que ele, Jesus, conhecia os pensamentos e as palavras de Tomé. O duvidoso discípulo sabia que nenhum companheiro vira Jesus havia uma semana. Não podiam ter contado ao mestre sua incredulidade. Reconheceu que o seu Senhor, aquele que se adiantava diante dele. Então, ele aceitou a Jesus e reconheceu Jesus
como seu Senhor. Jesus lhe aceitou o reconhecimento, mas lhe reprovou brandamente a sua incredulidade. Aqui um ponto importante para nós. Estamos chegando a 20 minutos, eu só vou ler só mais o último texto e para a gente encerrar. Ponto importante para nós. Muitas vezes nós achamos que por reconhecer a Jesus como nosso Senhor, não seremos repreendidos pelos nossos erros, por aquilo que cometemos, pelo pecado que estamos acariciando, mas a repreensão vem sim. Seremos repreendidos e devemos ser repreendidos se continuarmos no erro, para que não cometamos mais o mesmo erro. A repreensão, a advertência, a instrução é para não voltarmos a uma vida anterior, uma vida de pecado. Para a gente encerrar o último texto, e eu pulei alguns aqui, então, lembrando os irmãos novamente, leia o capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia. Na sua maneira de tratar com Tomé, Jesus deu uma lição para os seus seguidores. Seu exemplo nos mostra como devemos tratar aqueles cuja fé é fraca e põe suas dúvidas em destaque. Jesus não esmagou a Tomé com censuras, nem entrou com ele em discussão. Aqui está uma lição para nós, para tratarmos aqueles que têm pouca fé, aqueles que ainda estão iniciando na fé. Sem censura. Cadê aqui? Sem censura e sem discussão. Revelou-se ao duvidoso. Tomé fora muito irrazoável em ditar as suas condições de sua fé, mas Jesus, por seu generoso amor e consideração, derrubou todas as barreiras. Se há alguma dúvida referente à fé, devemos o quê? Sentar, estudar, mostrar na palavra, mostrar de fato que Deus nos deixou, mostrar os testemunhos. E é ali que vamos encontrar forças para derrubar as barreiras da incredulidade, para instruir. Raramente se vence a incredulidade pela discussão. Você não vai converter um ateu discutindo com ele. Você não vai converter uma pessoa de outra igreja, outra denominação. A gente teve uma conversa sobre isso no sábado na live que a gente faz do estudo. Então, meus irmãos, todo sábado 3 horas, eu sento aqui com os irmãos, a gente lê o capítulo do dia e converso sobre ele. Eu trago o meu resumo completo, a gente vai discutindo e ao final da live eu deixo aberto para perguntas dos irmãos, tanto do livro quanto outras perguntas. E a gente vai conversando. É o sábado, é um dia de descanso, um dia prazeroso de sentar e conversar com os irmãos. E teve uma pergunta assim: minha esposa é de outra denominação, ela acredita no dom de línguas. Como fazer? Não é discutindo, não é brigando, não é querendo impor a sua verdade, porque assim você nunca vai vencer uma discussão. Mas você senta e estuda com amor, pergunta, se interesse, demonstra o desejo de querer compreender como a pessoa pensa e mostre na palavra a verdade. Antes, isso como apoio em guarda, encontrando novo apoio e desculpa. Se nós entramos em discussão, a pessoa sempre vai achar uma desculpa, sempre vai querer ganhar a discussão. Mas revele-se Jesus em seu amor e misericórdia como Salvador crucificado, e de muitos lábios antes contrariados, ouviu-se a frase de reconhecimento proferida por Tomé: Senhor meu e Deus meu. Quando nós mostramos a Jesus com amor, com interesse, não com discussão, não com brigas, mas com verdadeiro interesse na salvação daquela pessoa, de fato amando-a como Cristo nos amou, ao ponto de darmos a vida por ela. Quando esse amor for revelado em nós, quando nós levarmos esse amor, ao invés de discussões e brigas para mostrar que eu sei mais ou que querer provar alguma coisa, muitas pessoas irão dizer e agir assim como Tomé: Senhor Deus e Deus meu. Irão aceitar os testemunhos, porque viram através de amor, não de repreensão, não de briga, não de discussão. Vamos encerrar por aqui. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queria trazer, deixa nos comentários para a gente estudar juntos. Se tem o seu pedido de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez nos oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, venha trabalhar em nossas vidas, Senhor.
que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós na forma da chuva serôdia, que possamos, Senhor, ser revestidos do caráter de Cristo nesses dias, Senhor, que possamos amar o nosso próximo como Cristo nos amou, que possamos levar a Tua mensagem com esse devido amor, que possamos afastar a incredulidade dos nossos irmãos, que possamos instruir e advertir a todos, e que nós sejamos instruídos e advertidos, se assim necessário for, Senhor amado, que possamos todos nos convertermos de fato a Ti e fazermos toda a Tua vontade, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.